Senhora Presidenta, colegas aqui da Comissão de Constituição e Justiça, nós queremos a retirada de pauta desse projeto de lei porque ele, de origem, já é fora de lugar e fora da compreensão histórica do que é anistia. A anistia, a ideia generosa da anistia, ela vem de 594 a.C., quando o arconte Solon, na Grécia Antiga, faz um decreto nessa direção, para pacificar uma sociedade muito conflagrada. Não é o caso aqui, de maneira alguma. Quando eventualmente se viermos a discutir esse projeto e o parecer do relator, nós vamos mostrar ponto a ponto que o que aconteceu foi uma trama golpista contra o Estado Democrático de Direito. É claro que a dosimetria das penas pode e deve até ser discutida, os advogados trazerem sua contestação ao tamanho das penas, mas não é disso que se trata. Aqui se quer apagar, esquecer, fingir que não aconteceu uma trama muito articulada, com inclusive figurões da política que ainda não estão alcançados pela justiça, para impedir a fruição da democracia. Nós estamos a 2 dias de uma festa bonita. 571.024 urnas eletrônicas permitiram a realização de um pleito absolutamente democrático, e vejam que a contestação do voto eletrônico foi um dos pontos dessa trama golpista. É curioso que agora ninguém mais fale nisso. As urnas eletrônicas estão sendo elogiadas, talvez à exceção daquela figura insólita lá de São Paulo que disse que se não ganhasse era rolo. Mas fora disso, todo mundo aceitou. Será que a urna eletrônica só vale quando se vence? Então, eu estou falando, meu amigo, fala mais baixo. Então, aliás, não fala nessa hora que tem outro orador aqui. Então, na verdade, é uma incoerência, uma contradição. A democracia exige votações bienais e não banais, e anistia, como ocorreu lá atrás entre atenienses e espartanos em guerra, como aconteceu no Brasil depois de uma ditadura da tortura, da censura sangrenta, de morte, banimento e exílio, aí sim cabe uma repactuação da sociedade. Aqui, esse projeto é aval ao golpismo, licença para atentados ao Estado Democrático de Direito. Presidente, em 1 minuto vou tentar, mas na verdade não se fala em urna eletrônica porque não pode falar em urna eletrônica. Um partido que é o PL, que nem é o meu, entrou com uma ação judicial que é um modo adequado, foi multado em 22 milhões de reais. Muitos outros são processados e condenados. Outra, trama golpista, dizer que aqueles idosos, aquelas pessoas que estavam lá voluntariamente dispersas e sem organização, participavam de uma arquitetura de golpe, é contra qualquer tipo de realidade. Uma outra coisa que o Chico tem razão é a dosimetria, de fato. Mas não existe um meio termo. Como que se reduz essa pena de 17, 18 para 2, para 1, para 6 meses? Não existe possibilidade, não existe recurso para STF, Chico Alencar, não existe. E o último ponto, é muito triste o Brasil que está se caminhando um método de governo onde se pretende a todo momento se soltar os culpados e se prender os inocentes, infelizmente. A votação pelo sistema eletrônico, iniciada a votação, como orienta o PL, retirada de pauta, deputada Bia, da anistia, retirada de pauta do PL. Evidentemente, nós somos contra, presidente. Como orienta o PT, deputado Patrus, deputado Helder,
Presidente, nós orientamos obstrução, entendemos que há uma tentativa de apressar o processo de debate e de votação com o objetivo de apreciar uma matéria que é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, nós consideramos grave o que a Comissão de Constituição e Justiça quer fazer. Consideramos grave, porque esta comissão, por excelência, deve zelar pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela boa técnica legislativa. Quer dizer, nós temos que cuidar disso e nós queremos aprovar uma matéria flagrantemente inconstitucional. Por isso, nós orientamos obstrução. Como podemos? Podemos, presidente, orienta não. E a gente tem que lembrar que são vidas. A gente tem familiares aqui de pessoas que, por talvez um engano, estiveram aqui na Praça dos Três Poderes em um momento que qualquer um poderia estar. Nós temos uma representante, uma não, 5 em Caxias do Sul, ela que nem esteve, nem entrou nos prédios e até hoje usa a tornozeleira eletrônica sem nenhuma prova. É engraçado a gente ver a esquerda tantas vezes defendendo, por exemplo, como votaram um não aumento de pena, colega Marcel, para latrocida. Lembra disso? Que era de 30 para 40 anos, votaram contra. E agora querem punir pessoas que quase ou nada fizeram. É triste ver a degradação de um ser humano que chega nessa casa. Ou podemos orientar não. O pessoal quer fazer um reavivar de memória. Dizem que o Brasil não tem memória, que até o passado é incerto, mas lembro muito bem do repúdio unânime à tentativa de golpe que culminou com o 8 de janeiro. Nos dias subsequentes. Ali, então, inclusive a rejeição a qualquer leniência com quem participou daqueles atos era de 80% na sociedade brasileira e continua majoritária. Então, a gente não está aqui estabelecendo pena, condenando A, B ou C. Está dizendo que não é adequado e razoável a esse poder legislativo e, sobretudo, a essa comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, propor uma anistia ampla e restrita de todos os que participaram de qualquer movimento desde 30 de outubro de 2022, ou seja, é a cronologia do golpe. Anistia. Anistia é um recurso extremo que se usa quando há excesso de parte a parte por um período de tempo. E a gente não viu isso acontecer com 8 dias do governo do presidente Lula, uma série de pessoas invadirem os prédios dos 3 poderes da República e depredarem completamente. Qual foi o absurdo cometido por quem elegeu Lula? Ir para a urna votar? E outra coisa, se fosse o contrário, Bolsonaro eleito e o MST entrando nos 3 prédios dos 3 poderes ao mesmo tempo, alguém estaria falando em anistia aqui? Tenho certeza que não. Por isso... Deputado Marcel. Agora sim, presidente. Novo orienta não, senhora presidente. Cada vez fica mais claro a farsa que foi armada do 8 de janeiro. Cada vez fica mais clara a população brasileira, contrariamente do que diz o defensor de torturador Chico Alencar do PSOL, porque está defendendo a tortura quando não... E eu me enganei a seu respeito, uma pena. Me enganei, porque está defendendo a tortura dessas pessoas que estão hoje presas injustamente. 18,8% da população apenas acredita que houve alguma tentativa de golpe. Isso é muito menos, inclusive, do que o eleitorado historicamente alinhado à esquerda. É uma pena ver pessoas jogando fora uma defesa que diziam fazer, e hoje fica claro que não faziam, de direitos humanos, de democracia, ao apoiar abusadores, torturadores, ao apoiar aqueles que estão colocando famílias inteiras em desgraça nesse momento do Brasil. Você certamente não tem coração, uma pena. Novo orienta não. Senhora presidente, a maioria, como deu quórum, vota sim. Eu quero chamar a atenção que esse objeto aqui é tão amplo. Sabe o que eles estão querendo fazer aqui, deputado Patrus? É impedir a prisão de Jair Bolsonaro. O que mais existe são provas contra a democracia brasileira.
o comandante do Exército do governo Bolsonaro, Freire Gomes, o comandante da Aeronáutica confirmaram em depoimento à Polícia Federal o papel do Bolsonaro na construção daquela minuta do golpe. Eles tinham data, patrões. Eles tinham data para prender Alexandre de Moraes. Do jeito que está aqui o texto, todo capítulo ligado a crimes contra as instituições democráticas no Código Penal ficam inviabilizados. Toda essa pauta de hoje tem esse objetivo: tentar impedir a prisão do Bolsonaro. Presidente, como foi falado aqui, vamos fazer uma volta ao passado. Eu queria só falar, se pessoas entrassem à força no Congresso Nacional, destruíssem equipamentos, vidraças dessa casa, ferissem policiais e legislativos, inclusive causando traumatismo craniano e quase levando ele a óbito, certamente o PT acusaria de serem golpistas e terroristas? O PT é hipócrita, porque esses fatos que eu narrei aqui aconteceram em janeiro, no dia 6 de junho de 2006, e não dia 8 de janeiro de 2023. A hipocrisia é o que reina nesse partido e na esquerda. Portanto, a oposição orienta não. Rapidamente, para mudar o tema. Da orientação, presidente, eu participei da CPMI do 8 de janeiro. E o que a gente viveu, ouviu, investigou naquele momento são crimes horríveis contra essa casa, contra o povo brasileiro, contra a liberdade e contra a democracia. Então não cabe a uma casa que representa o povo do nosso país estar nesse momento discutindo anistia de pessoas que cometeram crimes. As pessoas que cometeram crimes precisam fazer recursos no âmbito da justiça para poder diminuir o seu crime, não essa casa anistiar quem cometeu o crime e está condenado pela justiça. Senhora presidente, primeiro, essa comissão tem a competência e o dever de cuidar da Constituição. Nós estamos votando uma proposta inconstitucional, senhora presidente. Crimes contra o regime democrático são crimes hediondos e a Constituição Federal proíbe anistiar crimes hediondos. Muito mais grave do que o tráfico de drogas, muito mais grave do que atentados, é um atentado terrorista, porque o que nos mantém aqui, o que nos traz aqui, o que faz o país avançar são as suas instituições democráticas. E anistiar quem cometeu crime hediondo é ir de encontro à Constituição. Merecem sim pagar pelos atos que fizeram. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel. Vamos abrir o painel. Rejeitada a retirada de pauta por 30 votos a 12.